Eu queria aproveitar então essa aula para mostrar como que eu faria esse corte. Alguns alunos dão uma complicada, eu acho, na hora de fazer o corte. Vamos ver aqui. Resolvida a planta, o que que eu posso fazer para facilitar a elaboração do meu desenho do corte? Eu vou fazer uma cópia da planta que eu vou trabalhar. Vou fazer uma cópia dela. Vou colocá-la na posição que eu vou ver o corte. Então, minha setinha de corte está dizendo que eu vou olhar ela para a direita. Então, eu vou rotacionar essa planta, deixando a setinha que eu quero ver para cima, tá bom? Eu vou fazer uma linha aqui, ó, onde está passando o meu corte, e vou tirar com um trim. Eu uso um comando chamado Extreme, não sei se vocês conhecem, mas ele vai cortar tudo que tiver encostado nessa linha que eu vou indicar agora. Então, eu dou o comando, dou Enter, seleciono a linha que vai ser o corte e digo para que lado que eu quero cortar. Ele cortou. Só que o que tiver inteiro, que tiver que apagar, que não sai com trim, ele não vai interferir, né? Então, vou só dar uma ajeitada aqui agora. Tá? O que ficou. Vou tirar aqui com erase, o que não me interessa. Então, só vou dar uma limpada aqui, para não ficar com muito elemento, assim, para eu pensar. Mas a partir disso, eu dei uma limpada na planta, pus a planta do jeito que eu quero olhar e vou mover ela para o local do corte que provavelmente você já iniciou. No meu caso aqui, ele já está montado, mas teoricamente ele estaria encaixado aqui. Então, movi a planta até aqui, encaixei. Eu vou dar um comando Move e vou pedir para ele selecionar o Previews. Eu vou digitar um P aqui, tá vendo? Quando eu vou selecionar objetos, digito P, ele entende que eu estou selecionando o último elemento que eu selecionei no comando anterior. Então, eu dou um P, Enter. Ele entendeu que eu vou trabalhar no mesmo elemento que eu trabalhei no comando anterior. Ele selecionou, eu digo OK, dou um Enter, dizendo que eu já selecionei, Enter. Pego um ponto qualquer e vou afastar com o orto ligado para ele não sair do lugar e vou só descolar ele do corte para eu conseguir enxergar o que eu estou fazendo. Então, com isso, eu consigo puxar as linhas, ó. Eu vou puxar as linhas onde elas deveriam estar. Não preciso ficar fazendo aquela manobra de fazer corte de lado, cortar pavimento por pavimento. Eu posso ir dando um offset só na posição das coisas, né? Onde estão as paredes que eu estou cortando. Com isso, eu puxo as linhas para baixo. E com isso eu trago a linha na posição que eu quero. Esse corte desse pavimento seria esse andar aqui embaixo. Então, as linhas da cafeteria aqui cortadas, né? A escada, o elevador, né? Daí, a partir daí eu dou os offsets de altura para poder construir o meu desenho. Acabou esse corte, eu elimino essa planta do lugar aqui, acabou, vou para o próximo. Então, eu pego aqui a outra planta, o próximo nível. Eu já tinha trabalhado com esse, que é o nível das mesinhas. Esse daqui é a mesma coisa, eu vou direto para esse. Eu vou pegar essa planta, a mesma coisa, faço uma cópia dela, dou um rotate, giro e deixo a planta na direção da setinha que eu estou vendo. Faço uma linha aqui para poder usar como trim, dou um trim daqui para baixo, tiro tudo que está na minha frente para eu enxergar melhor o desenho. O que não sai com trim eu tiro com erase. Tenho liberdade aqui de apagar tudo que eu quiser, né? Porque esse desenho não é mais o definitivo.
Então, isso daqui é o que aparece. Dou um move nesse desenho, pego aqui um ponto onde eu vou encaixar lá no corte que eu já iniciei. Então, é o ponto da extremidade do prédio, encaixa aqui. Move, Enter. Qual o objeto que eu quero mover? O anterior, o mesmo que eu usei no comando anterior. Então, eu posso usar o Previous, Enter. Selecionou tudo? Selecionei. Dá um Enter para terminar a seleção. Clica em ponto qualquer, sobe com o orto ligado, ele descola do desenho para você poder enxergar o que está fazendo. E, de novo, eu puxo as linhas, né? Como a escada está no mesmo lugar, não, teoricamente você já tem a posição dela aqui, né? Então, eu tenho aqui a posição aonde acaba a casa de máquinas. Dá um offset de 15 aqui já para fazer a parede. Onde acaba a minha laje impermeabilizada. Então, esse nível dessa planta seria o nível dessa laje. Acabei de montar o corte, apago o que eu não preciso mais e assim sucessivamente. Vou fazer a mesma coisa com a caixa d'água. Vou pegar aqui a caixa d'água, já vou até pegar a caixa d'água e a tampa, dou um rotate de novo. Deixo a setinha do corte na posição que eu quero ver, então sempre para cima. Tiro o que não me interessa nesse momento, vou até já fazer nas duas plantas. Então, dou um trim. Usar o Extreme, que às vezes muita gente não tem o Extreme aí para ver. Então, você vê que o Extreme, ele corta tudo que tem para baixo, dessa linha que eu selecionei. E com Erase, eu tiro o que não é cortado, o que não sai com trim, né? O que está saindo inteiro. Então, olha lá. Vou usar de novo o Extreme. Extreme. Seleciono o elemento cortante e clico o lado que eu quero que suma. O que não saiu, eu tiro com Erase. Aqui, provavelmente minha linha não veio até aqui, ele não me obedeceu. Vou fazer o trim de novo aqui. E tiro o que não me interessa agora, né? O que não interessa agora para fazer o corte. Então, vou lá. A gente vai ver a posição da caixa d'água. Clico aqui no ponto. Move, Enter. Quero mover que objeto? Quero mover o mesmo objeto que eu trouxe no comando anterior. Então, Previous, Enter. Acabei de selecionar tudo, Enter. Clico num ponto qualquer e subo com o orto ligado. De novo, estão aqui, ó, as paredes todas coincidindo. Então, eu puxo as linhas que me interessam para baixo até montar meu corte. Acabei de fazer isso, deleto esse pedaço da planta, vou lá buscar o outro que eu já fiz. Pego a tampa da caixa d'água, encaixo no alinhamento do prédio. Move, Enter. Previous, Enter, Enter. Clica no ponto qualquer, subo com o orto ligado. Então, tenho já aqui a posição da caixa d'água e a posição da visita. Então, já falei para vocês que a visita da caixa d'água é uma portinhola que a pessoa que faz a manutenção da caixa d'água entra para fazer qualquer serviço que ela tem que fazer aqui dentro de limpeza, né? Então, com esse corte, eu localizei aqui a posição da minha tampinha, que está com os elementos para fora, os elementos estruturais para fora. Acabei de usar essa planta, deleto e pronto. É exatamente o mesmo raciocínio que você faria se você estivesse desenhando com papel manteiga. Você gira a planta e põe
a planta na direção da setinha do corte que você planejou fazer. Se eu estivesse fazendo o outro corte, eu já estaria com a planta na posição certa, porque eu já estou aqui com a planta com a setinha para cima, tá vendo? Era mais esse toque que eu queria dar aí em relação aos cortes, tá bom, pessoal? Espero que tenha ajudado e valeu aí pela atenção.